tudo bem? Professor Enio, professor de filosofia. Eu estou aqui com vocês na aula de hoje, no Extensivo Enem, para tratar de dois autores que não só são fundamentais para o entendimento da filosofia, mas para todo o desenvolvimento da ciência que se seguiu. Quem são esses autores e qual a sua importância? A gente está aqui falando de Platão e de Aristóteles. Provavelmente você já ouviu esses nomes muitas vezes, e é fundamental que isso tenha acontecido. Basicamente, esses caras deram o boom inicial para o modo como nós fazemos ciência. Foram os primeiros a discutir método, foram os primeiros a discutir, de algum modo, o caminho que o conhecimento vai tomar. E qual é o nosso objetivo na aula de hoje? Dentro da dinâmica do curso extensivo, o nosso objetivo é pegar os temas centrais em ambos os autores e aproveitar como cada autor tem uma posição diversa do outro para compará-los. Qual é a dica que eu dou para vocês? Em geral, é mais fácil entender Platão e Aristóteles se você pensar neles como pares prontos a serem discutidos. Então você pega a figura de Platão, as suas teses, coloca ao lado as teses de Aristóteles, e a partir disso você entende o que cada um deles quis falar e se lembra de um pelo outro, seja pelo oposto, seja pela semelhança. Vocês vão ver lá no final, inclusive no nosso momento de revisão, eu vou fazer uma comparação direta entre ambos, com base em tudo aquilo que nós falamos na aula. E sobre o que nós vamos falar nessa aula, sobre esses autores? Bom, a gente vai analisar, em primeiro lugar, a teoria do conhecimento, tanto de Platão quanto de Aristóteles. Num segundo momento da aula, a gente vai discutir a ética e a política nesses dois autores. Então, como é que Platão pensava a política? Como é que Aristóteles pensava a política? E, por fim, a gente vai discutir os temas da estética de ambos. Como é que eles pensavam a arte? Qual é o impacto da arte na sociedade? Como é que ela se desenvolveu ao longo do tempo? Todo esse processo ele vai buscar uma certa coesão, até porque quando a gente fala de Platão e a gente fala de Aristóteles, estamos falando de autores que ancoram na sua teoria do conhecimento aquilo que a gente vai falar no nosso primeiro momento, todo o resto das suas teorias. Então fique bem atento nesse início, porque entendendo essa chave inicial, fica muito mais simples compreender todo o resto que nós vamos tentar aqui colocar. Vamos então aqui lembrar onde nós, de alguma maneira, paramos na aula 1. Na aula 1, a gente terminou falando de Heráclito e Parmênides. Só para dar uma rápida revisada aqui, eram autores chamados de mobilistas e imobilistas. O que caracterizava esses autores? Aqueles que eram mobilistas, principalmente o Heráclito, acreditavam que a realidade era mutável, que ela estava em constante transformação. Enquanto isso, Parmênides, que era conhecido como um imobilista, ele achava que nada mudava. Ele, como assim nada mudava? O Parmênides achava que o ser era fixo, que o ser era imutável. Ou seja, toda vez que eu vejo um objeto, uma câmera, um computador, um microfone, eu vejo, além desse objeto presente, o conceito desse objeto, a ideia desse objeto. Guardem essa palavra ideia para daqui a um minuto. Diante desse debate, muitos assumem um lado, ou acreditam que tudo muda o tempo inteiro, e outros acreditam que tudo é fixo. O exemplo que eu costumo gostar de colocar é o seguinte: imagina que você me encontra em algum lugar daqui a alguns anos. Mas não vamos pensar daqui a 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. Você me encontra daqui a 20 anos. Eu sou a mesma pessoa que eu sou hoje? Você é a mesma pessoa que você era há 20 anos atrás, ou há 10, ou há 5 anos? Basicamente, nós somos pessoas diferentes. Mas alguma coisa parece se manter e alguma coisa parece modificar. E é com base nessa discussão que nós vamos formular a teoria das ideias de Platão. Só um detalhe bem curioso: quando a gente fala de Platão, a gente, de certa maneira, fala também de Sócrates. Vou explicar rapidinho por quê. Sócrates, ele não deixou nada escrito. Então, tudo que nós sabemos sobre Sócrates, nós sabemos porque alguém escreveu, seja o Platão, seja outro comentador. Platão era um aluno devoto de Sócrates, gostava muito de Sócrates. E quando ele morreu, quando Sócrates morreu, Platão viajou por várias terras e aprendeu diversas coisas, retornando a Atenas numa idade mais avançada. E nessa idade ele escreve os textos. Por isso que, em geral, quando a gente fala de Sócrates, a gente está discutindo justamente a parte
política e a discussão com os sofistas, o que nós falamos na aula passada. E nessa aula a gente está discutindo fundamentalmente as teorias que são tanto socráticas quanto platônicas. Eu estou sinalizando isso porque, às vezes no vestibular vai aparecer a pergunta como Platão, às vezes no vestibular vai aparecer a pergunta como Sócrates. Em geral, eles são trabalhados nessas questões como sinônimos, já que tudo isso está dentro da teoria platônica. Feito esse disclaimer, vamos voltar à solução. Nós estávamos falando do problema entre mobilismo e imobilismo, e a solução que de alguma maneira foi dada por Platão é a famosa teoria das ideias. E aí você vai virar para mim e falar, Enio, eu entendo que há essa opção, que houve essa mudança, mas quando você fala em ideia, parece algo muito vago. O que é uma ideia? A ideia de justiça, a ideia de bem? Ou outro exemplo, a ideia de cadeira, a ideia de mesa? Parece que, de certa forma, esse tipo de fala, esse tipo de proposta, soa abstrato, soa vago. E o meu objetivo nessa aula é tirar esse caráter abstrato dessa definição das ideias. Vamos pegar alguma coisa que é muito imediata para nós, de uma ciência que é muito próxima, que é a matemática. Vamos pensar o seguinte, olha para o seu quarto, olha para a sua sala, olha para o espaço em que você esteja e procura algo retangular. Fez isso? Bom, digamos que você esteja olhando para um quadro na parede, tá? Esse quadro, ele é um retângulo ou ele é algo retangular? Bom, a resposta mais direta é, ele é algo retangular. Ele tem a forma de retângulo. Agora, procura outra coisa retangular. Digamos que você tem uma mesa e essa mesa seja retangular. Essa mesa tem a forma de retângulo, mas ela não é o retângulo. Assim como o quadro não é o retângulo. Assim como qualquer objeto retangular não é o retângulo. Tá, Enio, o que isso tem a ver? A gente vai começar a fazer um exercício de geometria aqui? Claro que não. Vamos olhar o seguinte. Se eu tenho a capacidade de entender que existem formas retangulares, é porque eu tenho na minha cabeça o conceito de retângulo. Concordam comigo? De certa maneira, toda vez que eu vejo um objeto que tem um formato retangular, eu adiciono o conceito de retângulo a ele. Então, eu tenho esse objeto e a ideia de retângulo está lá para me dizer o que ele é. Mas vocês conseguem perceber que essa ideia independe do objeto? Mesmo que você não tivesse um quadro retangular em casa, você saberia o que é um retângulo. Enio, mas o que isso tem a ver com o mundo das ideias? Tudo. O Platão costuma, inclusive, falar não, né? Platão colocava no topo da sua academia, que é a escola que ele vai desenvolver, que aquele que não dominar geometria está, de certo modo, afastado da filosofia. E não porque você precisa ser bom em geometria, a ideia não é essa. É porque é justamente nesse exemplo do pensamento geométrico que ele tira a sua teoria das ideias. Pensa o seguinte, qualquer objeto que tenha, vamos pegar o exemplo mais imediato, a caneta. Você pode ter na sua mão uma outra caneta. Só que tanto eu quanto você chamamos esse objeto pelo mesmo nome, caneta. E se eu chegar e te pedir, pega a caneta mais próxima, você vai pegar o objeto reconhecido como caneta. Só que tem um detalhe, essa caneta e a caneta que você tem em casa podem ser canetas bem diferentes. A grande questão é que o conceito de caneta ele é anterior à percepção da caneta. Eu só consigo ver um objeto porque, de alguma maneira, eu sei o que é aquele objeto. Parece estranho pensar isso, mas vamos tentar pegar exemplos do nosso dia a dia. Imagina que você tenha uma bolsa com uma série de coisas e peça para alguém pegar. Ou vou pegar um exemplo. Imagina que você está em casa e tem lá uma bolsa de maquiagem. Alguém vira para você e fala, não, pega para mim um demaquilante. Se você não souber o que é o demaquilante, ao abrir a bolsa, você vai reconhecer o demaquilante? Ou, vamos dar um outro exemplo. Imagina que você tem um armário de ferramentas. Você abriu esse armário e alguém grita, não, pega para mim uma chave de grifo. Se você não souber o que é essa chave vai aparecer para você? Basicamente, você só vê um objeto a partir do momento que você sabe o que ele é. O reconhecimento de um objeto depende diretamente do conceito desse objeto. Platão ele vai estabelecer
em uma passagem da sua república, a chamada passagem da linha, esse caminho aqui. Como é que funciona o nosso conhecimento? Nós temos o conhecimento diário. O que é o conhecimento diário? Aquele que a gente vai adquirindo com o dia a dia. Isso aqui é uma caneta, ela serve para escrever, ela está nesse contexto. Depois, nós temos o conhecimento dos objetos naturais. O que são os objetos naturais? Primeiro a gente entende o que é um objeto no uso. Depois a gente entende as leis que regem ele. Então, objetos naturais, física. Então, o primeiro conhecimento é o do senso comum, é o cotidiano. O segundo é o da física. O terceiro é o conhecimento matemático-geométrico. É no matemático-geométrico que a gente começa a entender que existe uma diferença entre conceito e objeto real. Vejam aqui a diferença que a gente está colocando. Se num primeiro momento o conhecimento diário ele é, de certa maneira, aquilo que é mais imediato, o conhecimento da física ele já é um conhecimento mais complexo, mas que está ligado à realidade sensível. Peso, velocidade, tudo isso depende de uma realidade concreta. Quando a gente vai para a matemática, vocês concordam que a gente vai para uma realidade mais abstrata de entendimento? Quando você vai para a geometria, nesse contexto, a gente está tratando de leis internas de formas geométricas, que podem ser aplicadas à realidade, mas que não necessariamente o são. Então, de certa maneira, o conhecimento geométrico já é um grau a mais de abstração. Esse grau a mais de abstração nos leva ao conhecimento das ideias. Platão, então, está dizendo o seguinte: esses dois conhecimentos, eles são do mundo sensível. Eles podem passar por engano, os sentidos podem se enganar, podem levar ao erro. Já o conhecimento geométrico e o conhecimento dialético, que é aquele atingido nas ideias, ele é o conhecimento exato. O Platão ele vai dizer, então, que a opinião, a doxa, ela, de certa maneira, o senso comum, ele está presente graças ao mundo sensível. A gente é imediatista no mundo sensível. Eu vejo algo acontecendo e acredito que esse algo é assim. Já no mundo inteligível, existiria algo de fixo. E esse algo fixo é o que caracteriza o conhecimento. Um detalhe importante disso, um detalhe central disso é o seguinte: olha, onde é que está a ciência? Onde é que está, de alguma maneira, o conhecimento verdadeiro? A tese do Platão é que esse conhecimento verdadeiro está no mundo inteligível. E por que está no mundo inteligível? Porque o mundo sensível é o mundo do mobilismo, é o mundo da doxa, é o mundo da opinião. Então, conforme a realidade se altera, esse mundo também se altera. E é com base nessa separação, é com base nessa noção, que vai ser contado dentro da República a famosa alegoria da caverna. Esse quadrinho aqui, ele faz uma representação do mito da caverna. Uma representação ainda simples, mas ele faz uma conexão que eu acho importante. Dando uma resumida no mito, o mito ele conta a história de um grupo de pessoas que estava desde sempre preso dentro de uma caverna. E no topo dessa caverna havia uma chama. Toda vez que alguém passava por essa chama, gerava sombra, e as pessoas basicamente acreditavam que aquela sombra era a realidade. O paralelo aqui no quadrinho é justamente esse. Você tem algumas pessoas dentro da caverna, vendo uma sombra e achando que, de alguma maneira, aquela forma seria real. Um belo dia, um desses caras que estava dentro da caverna sai da caverna, consegue sair da caverna. E na medida em que ele sai, ele encontra todo um mundo novo lá fora. A narrativa da história diz que ele tem uns primeiros choques, luz. Sabe quando você está dormindo, você abre aquela cortina e vem aquele mundo de luz na sua frente? Passado esse momento, ele enxerga toda uma nova realidade e toda essa nova realidade, de alguma maneira, o surpreende. Ele então decide voltar e contar aos seus amigos que estavam ali presos que tudo aquilo que eles tinham visto era sombra. Só que tem um detalhe. Como ele acreditava que tudo que eles tinham visto era sombra, e ele tenta falar isso para eles, os seus amigos não tinham visto, por outro lado, aquilo que ele tinha visto. Então eles não acreditam nele. Acham que ele é louco. Acham que ele foi atingido por algo lá fora e agora quer levá-los para serem devorados. Acha que eles querem matá-los.
e depois de muito tempo de intriga, eles provavelmente vão matar esse rapaz. O paralelo aqui que precisa ser feito é o seguinte: o que o mito da caverna trata? O mito da caverna ele trata justamente da nossa relação com o conhecimento diário. A gente, em geral, acredita que aquilo que vem no mundo sensível, aquilo que vem no cotidiano, é a verdade. E aí o Platão está fazendo um paralelo que é tanto científico quanto político. A gente basicamente acredita que a realidade social é aquela que é mostrada, que é aquela que chega a nós. E com o passar do tempo, se alguém te diz que existe algo diferente, então vamos para a própria lógica da ciência. Quando alguém está muito convicto de uma opinião, mesmo que essa opinião esteja errada, quando você chega com um fato científico, parece que é você que está louco. Parece que é você que está diante de um erro. E o que rola, na verdade, é que com o passar do tempo, aqueles que em algum momento decidiram romper bruscamente com o que se fazia até então, foram perseguidos. É o paralelo aqui. Vamos pegar uma figura bem famosa, que é o próprio Sócrates. Sócrates, por contestar os sofistas, por problematizar os sofistas, ele é condenado à morte. Galileu, por tentar mostrar que as teses futuras, que a gente vai falar do Aristóteles, estavam erradas, e mostrar que até então a igreja tinha comprado ideias que eram equivocadas, vai ser punido, vai ser levado pela Inquisição, fora outros que morreram na Inquisição, como é o caso de Bruno, e não é o caso de Copérnico, que foi perseguido, mas também sofreu com todo esse processo. Todo aquele que tem algum conhecimento muito inovador, todo aquele que traz uma nova verdade, de certa maneira, acaba sendo levado ou entende-se que ele não domina de fato. Então, aquele risco da caverna é o paralelo que é feito aqui no quadrinho com a televisão. Por que a televisão? A televisão aqui é só um paralelo simples, tá? A gente pode pegar a internet hoje como exemplo. De certa maneira, existe inúmeras informações que chegam a nós que são falsas. A gente está vivendo hoje na famosa era da fake news, onde existe uma porrada de notícia que, de alguma maneira, ou é falso, ou visa dominar alguém, ou visa controlar algo. Só que, no fundo, galera, toda vez que alguém chega para colocar que aquilo está errado, ou que existe ali um exagero, pense na reação das pessoas. Pensa na reação de alguém na internet quando você diz que aquilo que ela acreditava ser certo está errado. É uma reação tranquila? Todo mundo está bem disposto a ouvir que algo está errado e propor algo novo? Não, nós em geral não só não queremos ouvir que estamos errados, como sentamos naquela verdade como ela se fosse a única. A ideia, e a gente pode fazer esse paralelo, é que hoje, cada vez mais, nós estamos presos em determinadas cavernas pessoais. Isso está muito ligado a uma certa relação, apesar de pessoal, coletiva, que é a ideia de bolha. É muito provável que se você observa, vamos pegar um exemplo, tá? Numa época de eleição, você observa o seu grupo de amigos no Facebook ou no Instagram. De certa maneira, parece que tudo que está ali está corroborando com você. Por quê? Qual é a nossa tendência na rede? Aquilo que eu não gosto, eu excluo, eu tiro, eu deleto. Isso acaba gerando um processo onde todos que estão à sua volta, de certa maneira, concordam com você ou reforçam a sua posição. Porque a rede entende basicamente o seguinte: é desconfortável te deixar desconfortável, porque a maioria das redes funcionam como? Funciona a partir de propaganda. Então, cada vez mais, quando você vai curtindo aquilo que você acha positivo na rede, negativando aquilo que você acha negativo, ou excluindo, você vai criando uma tendência, uma visão única. Isso é um dos grandes perigos da atualidade. Você tende a ficar não só fechado numa bolha, mas cada vez mais não conseguir acreditar que existe uma posição diferente daquela. Tudo bem, mas isso é no passado. A leitura do Platão, ela continua assim? Sim. O que a gente mudou foi a tecnologia, foi o contexto, mas a relação do mito da caverna é uma relação que claramente se refere a essa diferença entre o nosso conhecimento ideal, racional, pensado, analisado, científico, e o conhecimento diário, o senso comum, que pode ser uma fonte de informação, mas depois de aprimorado, o conhecimento científico ele vai ser mais central. No próximo bloco, a gente vai tratar da teoria do conhecimento aristotélica, que nega um pouco da posição do Platão, apesar de concordar por outra parte,
E a gente vai falar da teoria ética platônica. É isso, galera. Até o próximo bloco. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco. E nesse segundo bloco, como eu falei lá no bloco anterior, nós vamos discutir dois temas separados. Num primeiro momento, eu vou falar sobre a teoria do conhecimento aristotélica. E depois eu vou abordar a teoria ética de Platão. Isso faz parte da nossa ideia, que é apresentar os dois autores comparando ambos. A metafísica aristotélica, ela é bastante diversa da metafísica platônica. Eu vou fazer aqui só um preâmbulo explicando um pouco da história do Aristóteles, tá? O Aristóteles, ele é um jovem que vai para Atenas para conhecer Platão e aprender com Platão. Então, basicamente, Aristóteles nasce em Estagira. Ele, durante um tempo, consegue uma boa grana porque ele se torna professor de Alexandre o Grande, aquele que vai conquistar vários territórios. E depois ele se dirige para Atenas para conhecer a Academia Platônica. Lembrando, a academia aqui é o centro de ensino que o Platão cria depois de uma certa idade. Quando ele chega na Academia Platônica, ele se torna discípulo de Platão e durante muitos anos ele aprende com Platão as suas teses. Só que tem um detalhe, Aristóteles discordava muito do Platão. Só que o Platão, lembra da ideia de Platão que é necessário alguém que diga algo que está errado para você? A tese de Platão segue bem com Aristóteles. Por quê? Platão coloca uma ideia, Aristóteles coloca a ideia contrária, e isso funcionava. Só que uma hora o Platão falece. E quando o Platão morreu, começou uma disputa interna dentro da academia para saber quem ia ficar no lugar do Platão. O Aristóteles até como se provou depois do tempo, o seu sucessor natural. Mas outros queriam esse mesmo lugar, então Aristóteles sai da academia e funda a sua própria academia. Essa academia fundada por ele vai se chamar Liceu. Tanto que até hoje nós usamos esses dois nomes como símbolo de um centro de ensino. Você fala da faculdade como a academia, o âmbito acadêmico, e você fala liceu também como um símbolo dos lugares de ensino. Pois bem, e daí? Vendo que Aristóteles tinha uma posição contrária, quando a gente pensa na teoria do conhecimento aristotélica, é bem curioso porque ele concorda com o Platão que é necessário separar episteme de doxa, ou seja, teoria do conhecimento de opinião. Só que tem um detalhe que é bem central. Enquanto para Platão a realidade é dupla, existe mundo sensível e mundo inteligível, ou mundo das ideias, para Platão havia essa realidade, para Aristóteles é uma realidade única. Para Aristóteles, tudo é substância. Todo objeto, ele é total em si, e o modo como nós dividimos esse objeto se dá a partir da nossa razão. Então, só fazendo aqui uma ideia. Quando se trata de Platão, nós temos, de um lado, o mundo sensível e do outro, o mundo inteligível. E eles funcionam da seguinte maneira: as ideias do mundo inteligível se concretizam a partir da percepção no sensível. Já para o Aristóteles, há um único mundo, e esse mundo é sensível. A nossa razão, ela de alguma maneira filtra a informação do mundo sensível e nos fornece o conhecimento. Eu sei que essa sequência de letras aqui é só mais imagética, mas a ideia é basicamente a seguinte: nós temos no Aristóteles a ideia de que a informação chegou para nós pelos sentidos. Tudo para Aristóteles chega a nós pelos sentidos. Não há nada que venha primeiro das ideias, tá? E a partir da repetição, nós vamos criando os conceitos. Então, fazendo um paralelo bem simples. Para o Platão, você precisa saber o que é uma maçã para ver uma maçã. Para Aristóteles, você viu uma maçã, viu outra maçã, viu mais uma, agora deu vontade de comer maçã, viu outra maçã, e aí você entende o que é uma maçã. Para o Aristóteles, a tua razão trabalha para categorizar as coisas, mas a categoria não vem antes, ela vem a partir do trabalho da razão. Por isso que, na verdade, a teoria do conhecimento aristotélica é uma separação de elementos da razão.
O Aristóteles ele é o primeiro cara que vai pegar o modo como nós vemos a realidade e tentar aplicar ali as separações que a nossa mente já faz. E aí ele faz 3 divisões ultra importantes e que nós usamos até hoje em determinadas descrições. Vamos olhar aqui. Matéria e forma, ato e potência, e essência e acidente. Qual é a diferença entre essas noções? Vamos primeiro para matéria e forma. Para Aristóteles, tudo é feito de algo e tudo tem uma determinada forma. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo mais corriqueiro, uma porta. Uma porta ela pode ser de madeira, uma porta ela pode ser de ferro, uma porta ela pode ser até de algum tipo, de alguma estrutura metálica mais leve, de alumínio. Basicamente, a porta ela pode ser feita de inúmeros materiais, mas toda porta, eu sei que isso vai soar meio estranho, mas toda porta tem fundamentalmente a forma de uma porta. Você reconhece o que é uma porta não pelo seu material, mas pela forma dela. Então, o que Aristóteles está dizendo é, você não vê forma de porta e porta, como Platão propunha. O que você tem é uma porta que é feita de madeira e que é uma porta, que tem aquela definição. Outros objetos podem ser feitos de madeira? Podem, eu posso ter uma cadeira de madeira, uma mesa de madeira. Mas eu reconheço que eles são, por quê? Porque eu reconheço a forma. Ato e potência. Ato é aquilo que o objeto é. Potência é o que o objeto pode ser. Potência é sempre o projeto do objeto. Então vamos pegar o exemplo mais imediato, uma semente. Uma semente é, em ato, uma semente, naquele momento, e ela é, em potência, uma planta ou uma árvore. Toda semente vai virar árvore? Não. Mas toda semente pode virar uma árvore. Ato é aquilo que o objeto é no momento, potência é o que ele pode ser. Vamos pegar um outro exemplo, uma pedra mármore. Eu posso fazer uma estátua com uma pedra mármore? Posso. Mas eu posso fazer um peso de papel. O que vai diferenciar a pedra mármore que vira peso de papel daquela que virou uma estátua bonita? Basicamente, aquele que vai trabalhar esse processo. Se for, por exemplo, Michelangelo, vai ser uma obra de arte. Se for eu trabalhando, tentando fazer isso, vai virar um peso de papel. Essência e acidente. Essência é aquilo que no objeto é fundamental e que não pode deixar de ser assim. E acidente é aquilo que pode ser modificado. Exemplo. O que é essencial para uma garrafa? Bom, que ela tenha fundo e que ela tenha tampa. O que é acidental? Que ela seja azul ou que ela seja amarela. A ideia básica é, todo objeto tem elementos que são essenciais ou acidentais. Essência é aquilo que eu não posso modificar num objeto. Vamos olhar, por exemplo, uma caneta. Se eu tiro a tinta da caneta, ela deixou de ser uma caneta, ela virou um espaço vazio. Agora, se eu, boto um laço aqui, isso é acidental, isso não altera nada. E é com vista nisso que o Aristóteles vai dizer que toda vez que a gente for analisar as causas, nós precisamos considerar fundamentalmente 4, que são elas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Então, notem que há aqui uma continuidade das ideias. Toda vez que você quiser entender um objeto, e toda vez que você entende o objeto, segundo Aristóteles, você faz 4 perguntas fundamentais. Primeiro, a causa material. O que é isso? Do que é feito? Então, se eu tenho, por exemplo, uma mesa, eu tenho que me perguntar, bom, qual é a causa material dessa mesa? Madeira, parafuso, tudo aquilo que é utilizado para que a mesa fique bem. A segunda pergunta é o formal, é o como. O que caracteriza a mesa como uma mesa? Quem é que deu forma à mesa? O que me leva à terceira questão. Quem deu forma à mesa? A causa eficiente é quem faz. E a causa final, que é o porquê ele é feito. Curiosamente, a tese do Aristóteles é que todas as causas
vão se direcionar à causa final. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu defino a finalidade daquele objeto e com isso eu faço aquele objeto. Vamos pegar um exemplo. Imagina que você queira fazer um guarda-chuva. Bom, do que é feito um guarda-chuva? De pano, estrutura de metal. Eu posso fazer um guarda-chuva de papel? Posso, mas vai ser um guarda-chuva ruim. Então, o material vai ser determinado pela finalidade. A forma. Eu posso fazer um guarda-chuva cheio de buracos? Posso, mas vai ser um guarda-chuva ruim. Então, eu tenho que fazer ele de uma forma que a água caia e não caia em mim. Eficiente, eu preciso fazer um guarda-chuva que sustente a força da chuva. Então, enquanto construtor, eu tenho que me preocupar com a estrutura que eu vou colocar nele. O fato é que isso vai desde o seu guarda-chuva até o seu celular. Vamos pensar em como é que os celulares mudaram com o tempo. Qual era a função inicial do celular? Ligar. O celular era um telefone portátil. Quando você precisava ligar, a tela devia servir apenas para as coisas básicas. Então, qual era o material usado para o celular? Boa parte da estrutura focada em plástico, uma parte focada em metal e uma telinha pequena. Conforme a gente começou a receber e-mail, começou a receber mensagens, começou a jogar, o que começou a acontecer com essa tela? Mudou de forma, ela começa a crescer. A gente saiu do celular tijolo hoje para o celular telha, que ficou cada vez gigante. A questão fundamental é, de alguma maneira, entender que toda a estrutura das nossas decisões na construção de objeto e na leitura de um objeto passam por essas 4 causas. Tudo bem? Vamos então aqui agora para a nossa terceira parte, que é a discussão da teoria ética de Platão. Platão, ele na verdade, vai discutir política e ética em uma obra chamada A República. Nessa obra, nós temos um debate entre, fundamentalmente, 2 pensadores. De um lado, Sócrates, e do outro lado, um sofista chamado Trasímaco. Como a gente falou na aula passada, os sofistas são figuras que acreditavam dominar todo o conhecimento, possuir todo o conhecimento. E a saída que o Sócrates usava, vamos lembrar aqui, era a ironia. Não era ironia como a gente fala no dia a dia. Não era. Ironia no sentido de perguntar, de provocar. E aí Sócrates começa essa discussão, lembrando Sócrates representa aqui a figura de Platão, com uma pergunta central. O que é justiça? Bom, essa pergunta, eu posso direcioná-la a você. Você sabe o que é justiça? Você domina o conceito de justiça? Bom, Sócrates está fazendo essa pergunta aos sofistas. E para tentar responder essa pergunta, Trasímaco dá uma resposta que provavelmente muitos de nós também daríamos, que é: justiça é o direito de cada um. Pois bem, justiça é o direito de cada um. Excelente a resposta. Só que vamos lembrar, Sócrates não é um cara que se agrada com uma resposta simplista. Sócrates vai virar e vai perguntar o seguinte: se é o direito de cada um, quem define o que é o direito? Bom, eu vou fazer um paralelo, tá? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Quando era criança, eu tinha por volta de 4 anos e a minha prima tinha por volta de 12. Vou dar um exemplo bem cotidiano. A minha prima e eu buscávamos doce de São Cosme e Damião. E com 4 anos, eu ficava no portão e aguardava esses doces chegarem, porque eu não poderia correr pela rua. Com 4 anos, eu provavelmente, como criança meio tapada que eu era, eu provavelmente seria atropelado. A minha prima, com 8, ela já conseguia, com mais tranquilidade, pegar esses doces. E ia para a rua, pegava os doces. Ao final do dia, a minha mãe botava, junto com a minha tia, todos os doces num pote e dividia esses doces. Pois bem, feita essa divisão, ela dividia metade, metade. Eu pergunto agora, essa divisão foi justa? Bom, por um lado, você pode dizer que ela foi justa para mim, porque ela me beneficiou. Por outro lado, você pode dizer que ela foi injusta para minha prima, porque prejudicou, já que a minha prima pegou mais doce. Por outro lado, você pode dizer que ela foi justa num todo, porque ela garantiu igualdade. Eu posso acreditar ter direito a mais doces. A minha prima pode acreditar ter direito a mais doces.
Ou a minha mãe pode acreditar que os dois têm direito igual àqueles doces conquistados. Passados 4 anos, a situação mudou. Eu peguei mais doces e a minha prima pegava menos, porque com 8 anos eu estava no auge da capacidade de pegar doce e ela com 12 já estava mais velha, então as pessoas não davam doce por ela parecer mais criança, não parecer mais criança. A questão é, o fato de, no final desse dia, a minha mãe dividir todos os doces, metade, metade, tornou aquela decisão anterior mais justa? Pois bem, o conceito de justiça ele é um conceito muito amplo e muitas vezes muito vago, principalmente quando a gente está tratando de direito. Substitui os doces, essa história que eu contei, por dinheiro. E substitui essa divisão pela aplicação ou não de um imposto, por exemplo. A noção fica um pouco mais pesada, concordam? Então é por isso que o Sócrates está provocando. Tá, beleza, justiça é dar a cada um o que é o seu direito. Mas quem determina o que é esse direito? Trasímaco não tem medo e fala para Sócrates, bom, quem determina, provavelmente, é quem tem o poder. Você não acha, Sócrates? Ele provoca assim. Sócrates vira e fala, de fato, quem determina o que é justo numa sociedade acaba sendo quem tem o poder. Numa sociedade mais democrática, a Assembleia. Numa sociedade mais tirânica, o rei. No fundo, quem manda é quem define o que é justo. Só que aí o Sócrates vai fazer uma provocação. Mas será que existe uma forma ideal? Será que é possível pensar numa cidade ideal onde todos saibam dividir de forma justa todas as coisas? E aí que nós chegamos na polêmica sofocracia proposta por Platão. Note o termo sofocracia vem da junção de duas palavras, sofos, sábio, e kratos, que significa poder. Sofocratos, poder do mais sábio. O que o Platão propunha? Platão propunha a divisão da cidade, lembrando, é o Sócrates e o Platão, sempre dentro desses textos, tá? A divisão da cidade em 3 grupos. Então, todas as crianças seriam tiradas de casa aos 7, 10 anos, seriam levadas para serem educadas pela cidade e se identificaria em cada uma delas uma virtude. Aquelas que tivessem uma alma mais tranquila, mais temperante, mais mantida pelo dia a dia, elas seriam consideradas como aquelas crianças com as almas de bronze. E por ter essa alma de bronze, elas seriam destinadas ao trabalho. Então elas fariam a todo aquele trabalho que está ligado à subsistência, seja o artesão, seja a agricultura. Por outro lado, você teria crianças que têm um ímpeto de combate, de guerra, de conflito, têm uma alma incontrolável. E essas crianças, elas seriam destinadas ao exército. Por fim, existiriam aquelas crianças que desde cedo mostrariam ter capacidade para a razão, mostrariam ter uma habilidade para buscar o conhecimento, para saber mais. E essas crianças que atingiriam maior sabedoria seriam aquelas destinadas ao governo. Então, aqueles que governariam seriam os da alma de ouro, os magistrados, que possuem sabedoria. Aqueles que fariam parte da defesa ou do exército são os de alma de prata e que vão ter que dominar, de certa maneira, a coragem para lutar. E aqueles com temperança, que têm a alma de bronze, fariam a subsistência. Enio, mas isso é problemático, certo? É, bastante. Basicamente porque Platão está propondo que o governo mais justo seria aquele feito por esses que desde cedo tendem ao conhecimento. Então Platão está fazendo aqui quase uma lógica determinista. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquele que souber o que é bem, aquele que está mais preparado, os mais sábios, vão saber dividir melhor. Esses mais sábios serão mais justos. E quanto mais sábios eles forem, mais bem dividida vai ser os lucros da cidade. A grande questão é, como é que eu posso afirmar que as pessoas possuem as virtudes? Vamos nos fazer essa pergunta. Nós nascemos com virtude, galera? A gente nasce destinado a alguma habilidade? A gente nasce com mais capacidade para uma coisa do que para outra? A gente nasce pronto para algumas dessas coisas? Bom, essa polêmica não vai incomodar só a mim ou a vocês. Ela vai mexer diretamente com Aristóteles.
que vai dar uma resposta bastante diversa à resposta do Platão para isso que nós viemos discutindo agora. No próximo bloco, a nossa ideia, então, é ver como Platão tem a sua posição contrariada por Aristóteles e como isso está conectado também à relação com a felicidade na ética aristotélica. É isso, galera. Nós já voltamos. E nesse terceiro bloco, a gente vai discutir um pouco a como Aristóteles entendia a ética e a política. Lembrando, no bloco anterior, eu apresentei para vocês a leitura do Platão. E eu mostrei para vocês que quando Platão desenvolveu a sua tese, ele acreditava que as pessoas nasciam com virtudes. E a partir disso, ele acreditava que essas virtudes deviam ser separadas e por conta dessa separação, deveria haver ali uma resposta à organização social. Aristóteles vai tomar um caminho diferente. Vamos ver aqui o caminho que Aristóteles toma. Aristóteles ele tem duas obras capitais, a Ética e a Política. E quando eu falo a Ética e a Política, não é um livro específico com outro nome. Não, é literalmente isso. A obra de Aristóteles se chama A Ética Nicômaco e a Política se chama Política. Nessas duas obras, Aristóteles vai se perguntar sobre as funções de cada coisa. E como Aristóteles coloca a leitura ética antes da leitura política, a gente vai fazer justamente esse caminho. Aristóteles começa a sua obra, A Ética Nicômaco, perguntando qual seria a função da ética. Enio, como é que isso se conecta com o Platão? A gente já vai ver. Ao analisar a função da ética, Aristóteles diz que a função dela é organizar as ações humanas. Em outras palavras, a ética seria a ciência do bem agir, do agir corretamente, do agir do modo certo. Só que ele vai falar o seguinte, se a ética está me perguntando como é que eu posso agir bem, a ética não só é a ciência da ação, e essa é a nossa primeira resposta, como também é a ciência que tem que responder em função de que eu faço uma ação. E aí ele entra na ideia, o que motiva as ações? O que fundamenta as nossas ações? Toda ação possui uma finalidade? O que vocês acham? As nossas ações possuem sempre uma finalidade? A tese do Aristóteles é que sim. Quando, de alguma maneira, existem ações que são instintivas, é claro, mas mesmo essas ações instintivas são reflexos do corpo diante da realidade. E mesmo as ações que não são. Vamos pegar um exemplo, tá? Se você saiu desse intervalo e foi beber água, você fez isso para matar a sede. Se você botou um fone, é porque você queria ouvir melhor o que está sendo dito. Se você tirou o fone, é que você queria ouvir de uma outra forma. Se você, por exemplo, se levantou, se esticou, é porque você queria deixar o seu corpo mais agitado. De certa maneira, essas ações pequenas, até ações maiores, como por exemplo, por que você está estudando? Bom, porque você quer aprender alguma coisa e porque você quer passar para um concurso. Basicamente, isso também é um motivo. Todas as ações que nós fazemos são feitas por alguma razão, com algum porquê, com uma justificativa. Então, tudo que nós fazemos tem uma finalidade. Mas aí eu pergunto para você, e te dou um segundinho para responder. Vamos lá. Tem alguma coisa que todo mundo busca? Bom, aquilo que todo mundo busca, segundo o Aristóteles, é a felicidade. Ah, Enio, então tudo bem, eu concordo, eu quero ser feliz. Sim, todos nós buscamos ser felizes. Só que tem um detalhe. Quando Aristóteles diz que todo mundo busca a felicidade, ele vai incorrer num outro problema, que é, beleza, todo mundo busca a felicidade. Agora eu te pergunto, necessariamente, a felicidade para todo mundo é a mesma coisa? Peço para você parar e pensar nisso novamente. Felicidade é a mesma para todos? De certa maneira, não. Felicidade não é a mesma para todos. Cada um tem uma ideia do que é ser feliz. Você pode até ter uma ideia do que é que caracteriza os outros como felizes, do que faz os outros felizes, e dizer, não, eu quero a mesma coisa que essa pessoa. Mas, na verdade, existem muitas buscas que são individuais. Pode ser que tanto eu quanto um outro colega desejamos a mesma vaga, que nós, de alguma forma, busquemos atingir a mesma posição.
Mas pode ser que eu considere que felicidade é morar no campo, afastado da cidade. E pode ser que ele considere que morar, de alguma maneira, numa cidade é algo mais positivo, ou algo mais ideal. De certa maneira, toda a nossa busca por felicidade é variável. Pode ser que para alguns felicidade seja uma vida como um monge. Para outra, felicidade pode ser uma vida em festa. É complicado dizer o que faz cada um feliz. Isso desde do macro, ou seja, o teu objetivo de vida, até as coisas mais diárias. Pode ser que felicidade para você em um momento da vida seja estar curtindo, dançando, saindo, em outro momento seja estar tranquilo, conversando num bate-papo, numa roda de amigos. Então, isso nos leva a uma outra pergunta que Aristóteles se faz. É possível criar um manual para a felicidade? É possível criar uma dica? E aí vamos lá. Enio, você vai me dar uma dica de como ser feliz? Sim e não. Vamos lá. Não no sentido aqui clássico, quase que de uma autoajuda. Não existe um segredo para a felicidade, segundo Aristóteles. O Aristóteles seria provavelmente alguém que chega numa loja onde está escrito 100 segredos para a felicidade num livro, pega esse livro e joga fora. Aristóteles vai dizer o seguinte: não tem como te dizer como ser feliz, até porque isso depende de você. Depende de você não ser feliz, a questão não é essa. Depende de você saber o que lhe faz feliz. Então, a partir do momento que você delibera isso, que você entende um pouco melhor isso, o que o Aristóteles te dá como dica é o seguinte: olha, eu não sei o que te faz feliz, mas determinando isso, busca chegar a isso por meio do hábito. Busca sempre tomar as decisões certas mirando isso. Ou seja, você determinou aquilo que você entende por felicidade, sabendo que chegando lá na frente essa noção pode ter mudado, tá? E a partir disso, toma as tuas decisões nessa direção. Desenvolve o hábito. É quase como aquela leitura clássica do atleta que a gente fala para estudo. Como é que você atinge a excelência? Como é que você aprende a tomar boas decisões, fazer boas escolhas? A cada vez tentando. Buscando a cada vez atingir o certo, ser feliz, atingir aquilo que você entende por felicidade. Ao mesmo tempo, Aristóteles propõe que isso só acontece quando você está focado numa justa medida, ou seja, um equilíbrio entre o exagero e a falta. Significa que, vamos pegar um exemplo, imagine um guerreiro de frente para um exército. Se esse guerreiro se lança ao combate loucamente, ele prejudica todo o seu grupo, então ele não foi corajoso. Ele foi impetuoso, mas não corajoso. Ele foi imprudente. Por outro lado, se de frente para esse exército ele sai correndo, ele também prejudica os seus colegas. Então, se o objetivo dele era o conflito, se o objetivo dele era ganhar aquela guerra, ele não achou a justa medida. Enio, mas eu não vou lutar uma guerra. Não, mas isso envolve muitas decisões. Vamos dar um exemplo, desde a decisão mais boba, como eu vou comer muito, eu vou passar mal. Se eu comer pouco, eu também vou passar mal. Até decisões com estudo. Se eu estudar muito pouco, eu não vou conseguir resolver algumas questões. Se eu estudar em demasia, talvez o meu corpo se canse. Então, para tudo, no Aristóteles é preciso encontrar uma justa medida. Tá, Enio, muito legal isso, muito bom isso, mas como é que isso se liga à política? Porque eu me lembro que o Platão, quando falava sobre... Quase derrubei aqui a caneta. O Platão, quando falava sobre a sociedade, ele estava conectando com a relação das virtudes. O que isso tem a ver com o diacho da política? Bom, esse é o próximo passo que a gente dá. Aristóteles ele vira e fala o seguinte: é possível ser feliz sozinho? Faço essa pergunta para vocês, mais aquele um segundinho para vocês pensarem. É possível ser feliz sozinho? Bom, quando a gente olha essa pergunta, o Aristóteles não está perguntando se é possível ser feliz solteiro. Ele está perguntando se é possível ser feliz isolado do mundo. A tese do Aristóteles é: a maioria dos nossos objetivos depende da coletividade. Vamos pegar o exemplo daqui. O objetivo é passar num vestibular. Para que haja o vestibular, é preciso que haja uma universidade, é preciso que haja um governo, é preciso que haja um fomento de pesquisa. Se eu quero, de alguma maneira, ter no futuro uma casa A, B ou C, é preciso que seja possível construir casas nesse lugar. É necessário que tenham pessoas que construam esse tipo de casa. É necessário que haja um caminho para isso. Então, a tese do Aristóteles é: não é possível ser feliz sozinho, não no sentido de morar isolado, mas, de certa maneira, só é possível ser feliz na polis,
na cidade. Vamos lembrar que política é a ciência da polis. Então, o que o Aristóteles vai dizer é o seguinte: cada um tem uma visão de felicidade. Então, cada um vai ter uma visão também do bem comum. E aí vai num segundo ponto. Para o Aristóteles, é impossível, assim como é impossível criar um manual para ética, é impossível criar um manual para boa política. Explicando por quê. Se eu sou um ferreiro, é interessante para mim que a minha cidade entre em guerra, porque eu vou fazer armaduras. Por outro lado, se eu sou alguém que lida com a parte de plantação, eu vou perder pessoas na plantação, porque, de alguma maneira, essas pessoas vão para a guerra, pegando um exemplo que ele cita na cidade. Então, de certa maneira, aquilo que é o bem comum pode variar também. Só que o que ele vai falar é, assim como na ética você precisa do hábito da busca do bem individual, de atingir a felicidade, na política você precisaria do hábito de buscar o bem comum. O que nos leva à separação que Aristóteles faz entre as formas boas e as formas ruins de governo. De um lado, ele diz que pode haver o governo de um que seja pensado no bem comum, a monarquia. Pode haver o governo de poucos que pense no bem comum, a aristocracia. E pode haver o governo de todos que pense também no bem comum, a politia ou politeia, que seria a democracia ideal. O que ele está falando é, eu posso ter um governante que pense no todo e que seja um excelente governante sozinho. Eu posso ter um conjunto de governantes que pense no todo e que sejam excelentes governantes. E eu posso ter todo mundo votando e decidindo o caminho da cidade, e vão ser excelentes decisões. Por outro lado, se algum desses eixos não estiver pensando no bem comum, as formas entram em formas corrompidas. O monarca que só pensa em si virará o tirano. O aristocrata que só pensa em si virará o oligarca. E aquela democracia que pensa só em si vira uma democracia demagógica. Aristóteles está dizendo, então, que nenhuma forma de governo é ideal. O que determina não é a forma de governo, mas o modo como é governado. Então, a tese aristotélica, se comparada com a tese platônica, não só não entrega uma cidade ideal, como indica que as pessoas não nascem prontas a isso, porque essa noção de bem comum vai fazer com que aquele cara não necessariamente nasça pronto para ser ou o guerreiro, ou o sábio, ou o temperante. Bom, vamos para o nosso último tópico. É aqui um tópico rápido, que é a discussão estética entre Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles vão também discordar, ou seja, eles discordam em praticamente todas as coisas, mas concordam em alguns elementos fundamentais. A ideia de que essas coisas precisam ser discutidas e estudadas. Eles vão discutir qual é o impacto da arte. E por que eles vão discutir isso? Basicamente, quem começa esse debate é o Platão. Platão ele propõe que a arte ela pode ter um efeito social negativo. Como assim, Enio, um efeito social negativo? Bom, vamos lá. A tese do Platão é que uma arte, e aí vamos lembrar, Sócrates e Platão discutiam com os sofistas. A retórica tem um quê de arte. A tese de Platão é que na medida em que eu construo um quadro, ou uma peça, ou de alguma maneira faço uma escultura, eu tento representar a realidade. Então a boa escultura representa a realidade. Só que lembra que Platão propõe que você tem duas realidades? Você tem um mundo sensível e um mundo inteligível? A arte, ela vai copiar o mundo sensível, que já é em si uma cópia derivada do inteligível. Se a verdade está no inteligível, você não atinge ela pela arte, porque você só vai atingir o sensível. Tá, Enio, isso está muito confuso. Como é que isso se aplica à minha realidade? Bom, vamos fazer o paralelo com um programa, ou com um filme, ou com uma determinada obra, um quadro, por exemplo. Quando você vê um filme te representa uma realidade. Então vamos dar um exemplo social. Imagina que você tem um filme que representa um grupo de pessoas como terroristas. É possível que esse filme te faça enxergar essas pessoas ou esse grupo étnico como terroristas? É possível que um filme te faça enxergar um país de uma outra forma? Vamos pegar um exemplo, talvez familiar a todos. Quando você pega a representação do Brasil lá fora, e o modo como nós somos associados ao samba, ao carnaval e mais uma outra coisa, em geral, isso é uma reflexão completa sobre o Brasil?
Não, derrubei a caneta de novo, assim como nós, em geral, fazemos representações equivocadas de outros países, eles também fazem de nós. Então, de certa maneira, para o Platão, a arte ela teria esse fator negativo. Por quê? Ela é uma cópia da cópia, ou seja, ela é uma cópia derivada do mundo sensível, e ela pode gerar paixões enganosas. Platão vai chamar isso de patos. Patos vem a palavra grega para paixão, e a tese é que a arte ela mexe com você. É um fato que a arte mexe com você. Pense em quantas vezes você estava lá ouvindo sua música e de fato pareceu que a realidade no entorno deixou de existir. Você estava lá correndo e você botou uma música mais agitada e começou a correr mais. Aquela música ficou mais triste, aquilo te lembrou de um momento triste. A arte mexe com os nossos sentimentos. Pense se você já saiu alguma vez, por exemplo, de um filme de ação se sentindo o herói daquele filme. Ao mesmo tempo, você provavelmente já saiu de um drama dizendo por que ele fez isso, como ele fez isso, sabendo que aquilo também era um filme, sabendo que também é uma ficção. Então a arte pode mexer conosco. O problema é que, na visão do Platão, quando isso chega perto da política, existe aqui um perigo. Porque, basicamente, eu posso criar uma arte que diga que a realidade é de um modo, quando, na verdade, é de outro. Então, eu posso, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu citei do terrorista. Eu posso pegar um povo que eu não gosto, dizer que esse povo é ruim através da arte e, de certa maneira, fazer todo mundo acreditar, a partir do momento em que aquela arte é boa, que é assim que funciona. É parte da lógica de engano que o Platão está colocando aqui. Platão vai dizer que, por ser uma cópia da cópia, a arte ela é sempre uma mímesis. E aí vem uma ligação. Está aí uma coisa que o Aristóteles concorda. Para o Aristóteles, a arte é sim uma cópia. Mímesis é a palavra para cópia, tá, galera? Só que tem um detalhe. Enquanto Platão vê a arte de um modo negativo, Aristóteles claramente vê a arte de um modo positivo. Por que ele vê a arte de um modo positivo? Porque, basicamente, ele consegue entender que, de certa maneira, a arte ela é uma cópia, mas que te mostra a realidade. Então, explicando, a tese do Aristóteles é que determinadas artes conseguem capturar o que nenhuma descrição narrativa científica vai conseguir fazer. Explicando, eu posso te contar inúmeras histórias sobre a Segunda Guerra te dando dados. Mas se você ver um filme sobre a Segunda Guerra, é muito provável que você se sinta no campo de batalha, que você se sinta pertencendo àquele processo e que você entenda as dores desse processo. Eu posso dizer que houve um ataque em Pearl Harbor. Eu posso dizer que houve uma série de balas caindo sobre um grupo de pessoas na descida na Normandia. Mas se você vê isso numa tela, ou se você ouve isso numa narrativa, ou se você vê isso num quadro, você, de certa maneira, é colocado naquela situação. Vamos pegar um exemplo com a arte. É muito provável não, é certo que a maioria de nós não teve qualquer contato com a Guerra Civil Espanhola diretamente. Mas você observando um quadro como a Guernica, aquilo mexe diretamente com você. Você entende aquela dor, você entende o que está em jogo. A arte ela tem a capacidade de te trazer a universalidade. Vamos pegar até um exemplo mais simples. Vamos pegar um exemplo de um filme. Se eu pego um filme como, por exemplo, Rei Leão. Rei Leão é um filme que mostra leões dentro de uma vida como se fossem humanos. Por que é possível você se relacionar com esse filme? Basicamente porque você não está vendo leões, você está vendo referência a você. É o pai, é o filho, é o assassinato, é o medo, é o risco, tudo aquilo que é genuinamente humano. E a tese de Aristóteles é que de todas as artes, de todas as formas de organizar a arte, a mais potente seria a arte trágica. E por quê? Porque quanto mais ligada à tragédia for a obra, lembrando que a tragédia é um recorte dentro do teatro grego, quanto mais potente aquela dor for, quanto mais clara ela for, mais catártica ela é. Mais ela mexe conosco por revelar dores que nós nem imaginávamos ser possível sentir. No momento em que nós vemos a dor do outro, a tristeza do outro, nós nos relacionamos com aquilo. Por isso que, de certa maneira, dramas mexem muito conosco. Tudo bem que a comédia também nos diverte, mas o drama e o lado trágico que mostra o caráter de destino que existe, de certa maneira, se faz presente nessa estrutura. E segundo Aristóteles,
isso geraria um certo quê de purificação. Ele pega, por exemplo, a história de Édipo e vai mostrar o seguinte: assim como Édipo não controlava o seu destino, nós não controlamos esse destino, mas ao vermos uma peça em Édipo, vemos e sentimos a dor de Édipo. Da mesma forma, quando pegamos uma obra shakespeariana, se você pega algo como Macbeth, Macbeth sabe desde o início que ele corre risco de perder o seu poder, porque isso já foi dito. E ao tentar evitar isso, ele vai nessa direção. Pense em quantas vezes nós sabíamos de certos riscos, mas tentamos controlar o destino, evitar o destino. Essa relação com as dores humanas é a purificadora e é o que Aristóteles vai chamar de catarse. Até daqui a pouco.